usa-me segundo a tua graça, segundo a tua sabedoria. Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz. Por isso, fala conosco, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos a lerem a palavra de Deus do Evangelho de João, capítulo 4, dos versículos 39 ao 42. Evangelho de João, capítulo 4, dos versículos 39 ao 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém, igreja? Jesus chega a um povoado. Jesus chega a uma pequena cidade, uma cidade samaritana chamada Sicar. Jesus estava cumprindo o seu ministério, ele estava de passagem. Ele ia da Judéia para Galiléia, e no meio do caminho ele atravessa a região da Samaria, e ele chega a esse povoado. Próximo à entrada da cidade havia um poço que Jacó havia deixado como herança, e o poço de Jacó ficava nessa cidade de Sicar. Jesus para o poço, fica ali descansando. A palavra diz que ele estava cansado, enquanto os seus discípulos vão à cidade para buscar algum alimento. Já era próximo do meio-dia. Em dado momento vem uma mulher com o seu cântaro para buscar água naquele poço. E Jesus fica ali a sós com aquela mulher, ele puxa um diálogo com aquela mulher, e ele pede para ela: dá-me de beber. E aquela mulher olha e reconhece Jesus sendo um judeu, e ela era uma mulher samaritana, e os judeus e os samaritanos não se davam. E ela diz assim para Jesus: mas como sendo tu judeu, pede a mim de beber? Uma mulher samaritana, sendo eu samaritano. Jesus usa aquilo como motivo para começar um diálogo com aquela mulher. E aí ele se expõe para aquela mulher, e ele se apresenta para ela como aquele que tinha a água viva, a água da qual aquela mulher, se ela bebesse, jamais ela sentiria sede. E naquele diálogo a mulher diz: Senhor, então me dá dessa água, para que eu não tenha mais que vir ao poço buscá-la. Mas não era dessa água que o Senhor Jesus estava falando, era de uma água que mata a sede espiritual. Nós podemos saciar a nossa sede física, natural, mas só tem uma água que pode saciar a nossa alma, curar o nosso interior, e essa água é o que nós acabamos de beber agora há pouco: a presença do Senhor conosco, a presença do próprio Jesus, a presença do Espírito de Deus em nós. E aí Jesus explica para ela, e a conversa muda, e eles começam a falar de adoração, e aquela mulher tinha uma dúvida: olha, os judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar a Deus, e nosso povo diz que é no Monte Gerizim. E Jesus vira para ela e fala: olha, não é nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus estava inaugurando uma nova forma de adoração, uma adoração pessoal, uma adoração íntima. E aí mais adiante ele se apresenta àquela mulher
como sendo o próprio Cristo, o Messias. E aquela mulher crê, amados. Ela acredita, porque Jesus começa a profetizar coisas sobre a vida dela. Ele revela que ele sabia que ela havia tido 5 maridos, e que aquele que ela estava com ela agora não era o marido. Jesus começa a olhar o interior daquela mulher. Então note, amados, que quando nós temos esse encontro com Jesus, o nosso interior é exposto. Não há nada que nós possamos fazer para esconder o que está dentro do nosso coração, da nossa alma, ao Senhor Jesus. Nós podemos esconder dos homens, das pessoas que estão ao nosso redor, mas de Jesus é impossível esconder qualquer coisa. Jesus olha o interior, Ele ama aquela mulher, Ele se revela àquela mulher, e ela crê em Jesus como Salvador. E ela corre para a sua cidade. Ela não se contém. Ela vai para o povoado e ela diz, e convida os homens e as pessoas da cidade: vinde até um homem que me disse tudo que eu sou, que me conhece sem nunca ter me visto. Esse é o Jesus que nós cremos e temos como Senhor e Salvador. Ele nos conhece. Ele vê o nosso interior. Aquela mulher vai, chama, e o povo vai em direção a Jesus. E aí nós chegamos nessa passagem que nós lemos. Eles se achegam a Jesus, muitos samaritanos, eles se achegam a Jesus e começam a crer por causa do testemunho daquela mulher. E depois eles mesmos passam a crer por causa da palavra do próprio Senhor Jesus. Então note, amados, que uma cidade onde não havia conversões, bastou que o Senhor Jesus chegasse ali, para que houvesse conversões, para que os corações fossem transformados, para que homens e mulheres daquela cidade passassem a reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, pela própria palavra de Jesus, pelo próprio testemunho daquela mulher. E aí então eles pedem para Jesus: permanece conosco, fica conosco. Eles não queriam deixar Jesus ir embora. E esse é o ponto central da palavra de hoje. A população da cidade de Sicar recebeu Jesus, reconheceu nele o Salvador, não queria mais deixar ele seguir em frente, mas Jesus ainda tinha um ministério para cumprir. Havia cidades, regiões que deveria visitar, mas Jesus fica mais 2 dias ali, porque o desejo do coração daquele povo era que Jesus permanecesse. Então Jesus fica com eles mais 2 dias, operando curas, milagres, libertações no meio daquela cidade samaritana. Esse é o tema central da mensagem, irmãos. Quando eles dizem para Jesus assim: vindo pois os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ele ficou ali 2 dias. Como nós temos recebido a Jesus? Como um visitante ilustre, como ele foi recebido em Sicar, um visitante ilustre, alguém que nós recebemos com honras, alguém a quem nós abrimos, escancaramos a porta da nossa casa, alguém a quem nós dizemos: senta conosco à mesa, fica aqui conosco, venha conhecer a minha casa, venha ver os cômodos, o quintal, mostrar, como a gente mostra às vezes para alguém que nos visita: olha, aqui é onde eu moro, venha visitar, venha conhecer. Os moradores daquela cidade receberam Jesus assim, abriram o coração, receberam Jesus com honras, e Jesus ficou ali mais 2 dias, ministrando a palavra e realizando bênçãos e milagres no meio daquele povo. Mas houve uma outra cidade, um outro lugar onde Jesus também passa por ali, e nós vamos ver que a recepção é um pouco diferente. Eu quero que você vire agora para o Evangelho de Marcos, capítulo 5.
dos versículos 15 ao 20. Porque o tema dessa mensagem é como Sicar ou como Gadara. Que jeito temos recebido a Jesus. Em Marcos capítulo 5, de 15 a 20, a palavra diz assim: então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entregaram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que lhe fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Aqui, amados, há uma outra circunstância. Mais uma vez Jesus estava de passagem por uma cidade, agora uma cidade um pouco maior, uma cidade que se chamava Gadara, que fazia parte de uma região onde haviam 10 cidades, por isso chamado também Decápolis. E Jesus chega também naquele lugar, ele estava cumprindo também o seu ministério, e logo que ele se aproxima daquela cidade, um homem, uma vida, uma alma escravizada, sai do cemitério da cidade, completamente tomado, possesso, endemoniado, e se atira aos pés de Jesus em adoração. Os demônios reconhecem a autoridade do Filho de Deus, e eles têm que se dobrar à autoridade de Jesus. Aquele homem endemoniado se prostra diante de Jesus, e mais uma vez começa um diálogo. Os demônios interpelam a Jesus: o que é que vieste fazer no nosso meio? Vieste por acaso nos atormentar antes do tempo? E Jesus começa a repreender aqueles demônios, porque não eram apenas um. O texto diz que era uma legião de demônios que possuíram aquele homem. A palavra não explica qual era o tipo de vida que aquele homem levava, mas certamente ele teve um envolvimento profundo com as trevas, a ponto de uma legião de demônios possuído. Ele não tinha mais domínio da razão, nem domínio do próprio corpo. Se você ler esse texto, se você conhece esse texto, a palavra diz que ele se feria, ele arrebentava as cadeias com as quais ele era preso, ele subjugava quem tentava chegar perto dele, ele vivia nos sepulcros, nu, no meio de podridão, de ossos, de cadáveres. Era uma vida terrivelmente atormentada. E Jesus expulsa aquela legião de demônios, e os demônios, eles não queriam sair e ficar vagando sem ter aonde ir. Também não queriam ser lançados ao abismo de trevas. E na conversa com o Filho de Deus, eles perguntam se podiam ir para uma manada de porcos que havia ali por perto. E Jesus dá permissão aos demônios que fossem então para a manada de porcos. E eles invadem aquela manada de porcos. Eram 2.000 porcos, o texto diz. E aqueles porcos se jogam no despenhadeiro em direção ao mar, causando um terrível prejuízo aos criadores, que eram pessoas naquela cidade. Então esse é o contexto. Jesus vem fazendo bem, vem libertando cativos, vem operando o seu ministério. Ele poderia ter ficado na cidade de Gadara, abençoando aquele lugar, operando obras ainda maiores, mas a recepção naquela cidade é bem diferente da recepção que ele teve na cidade de Sicar.
Quando ele chega em Gadara, e a população vai até ele, e vê aquele que era antes escravizado por demônios, liberto, sentado aos pés de Jesus, vestido, em plena consciência, em pleno domínio da razão, ao invés deles glorificarem a Deus, e de pedirem a Jesus que permanecesse no meio deles, porque certamente haviam mais pessoas que precisavam de libertação, haviam mais pessoas que precisavam de cura, eles olham para o prejuízo que eles tiveram com a passagem de Jesus ali, e eles rogam, eles pedem insistentemente que Jesus se retirasse do meio deles. Eu fiquei assim conformado quando eu comecei a aprofundar nessa passagem. Como pode uma cidade rejeitar Jesus, o Salvador, aquele que poderia trazer bênção e transformação naquela cidade? Como pode pedir encarecidamente: Jesus, por favor, siga adiante, passa dessa cidade, vai embora daqui, nós não queremos você aqui. Você veio aqui e trouxe problemas, trouxe prejuízo. Eles não queriam Jesus naquela cidade, irmãos. Então nós olhamos para essa passagem, começamos a analisar essa situação, um lugar recebendo Jesus, o outro lugar rejeitando Jesus. Nós trazemos essa circunstância para a igreja hoje, para a nossa vida pessoal hoje. Como nós temos reagido à presença do Senhor Jesus? Como tem sido a nossa recepção no nosso dia a dia como cristãos em relação ao Senhor Jesus? Como tem sido a minha atitude, o meu procedimento em relação à pessoa do Filho de Deus, do meu Salvador, do Senhor Jesus Cristo? Ou como a igreja, de modo geral, tem recebido ou reagido à presença de Jesus? E aí a gente olha para essas duas cidades e ficamos aí a meditar. Será que nós temos agido como Sicar? Ou será que nós temos agido como Gadara? Será que a presença de Jesus demais incomoda? Traz compromisso? A presença de Jesus exige comprometimento. Quando nós assumimos a nossa vida como cristãos, nós sabíamos que teríamos comprometimento. Mas será que hoje a igreja tem caminhado assim, em comprometimento com Jesus? Ou será que a igreja tem agido como Gadara? Há muitas pessoas que nós apresentamos o Evangelho e temos oportunidade de testemunhar, de chamar para vir para Cristo, e elas ficam em dúvida, elas não querem assumir. Alguns falam: deixa para mais tarde, ainda sou jovem para entrar nessa de compromisso com Deus, ainda é muito cedo, quero aproveitar a vida. Às vezes a reação é essa, é a reação de Gadara. Não quer compromisso, porque sabe que se assumir um compromisso com Jesus, vai ter que abrir mão de algumas coisas, já não vai mais poder viver como vivia antes, vai ter que transformar as atitudes, porque nós não podemos ser cristãos e manter as atitudes do passado na nossa vida. Então essa é a atitude da cidade de Gadara. Com qual dessas duas cidades nós nos identificamos mais? Será que nós temos parado o nosso tempo para ouvir Jesus? Sicar parou. Aquela mulher parou o que ela estava fazendo para ouvir Jesus. Ela tinha que levar água para sua casa, mas se você ler o texto com atenção, ela até esqueceu o seu cântaro. Ela larga o cântaro lá no poço e ela vai correndo para a cidade proclamar que Jesus estava ali, às portas, entrando na cidade, e ela chama o povo para vir junto. Será que nós temos parado o nosso tempo para Jesus? Ou será que o nosso tempo é tão importante, é tão corrido, nós não temos tempo para Jesus? Será que nós temos insistido para Jesus: fica comigo,
Fica conosco. Esse tempo de adoração, eu quero isso 24 horas na minha vida. Eu quero me encontrar com o Senhor todos os dias, trancar a porta do meu quarto, ficar a sós contigo, porque Tu és o amado da minha alma, Tu és o meu Salvador. Será que nós agimos assim? Será que nós desejamos beber da água que Ele tem para nos oferecer, amados? Aquela mulher desejou, a cidade desejou a água espiritual, a presença de Jesus. Ele, só Ele tem essa água que pode saciar nossa alma. Então nós precisamos matar essa sede, a sede do nosso interior. Quando o nosso interior é curado pela presença de Jesus, nós nos libertamos de tantas coisas, libertamos até de tratamentos médicos, libertamos de preocupações, de angústia, de depressão, de abatimento, porque o nosso coração buscou aquele que tem a água viva. A mulher de Sicar, a cidade de Sicar, elas desejavam Jesus e receberam de Jesus. Mas e se nós estamos agindo como Gadara, rejeitando Jesus? Sabe como que nós rejeitamos Jesus hoje? Mas Jesus não está visível no nosso meio. Como que eu rejeito Jesus hoje? Rejeitando a palavra, rejeitando os ensinamentos, rejeitando a mensagem, querendo ouvir só aquilo que agrada o meu ouvido, selecionando os textos da Bíblia que me interessam. Quando eu rejeito uma parte, eu rejeito o todo. Essa é uma maneira de rejeitar Jesus nos dias de hoje. Nós rejeitamos Jesus quando não cedemos às mudanças que se exigem para seguir a Jesus. Ele disse assim: olha, muita gente quer me seguir. A raposa tem os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas eu não tenho onde repousar a cabeça. Ainda assim vocês querem me seguir? Não é fácil, amados, mas é recompensador seguir a Jesus. É recompensador dizer para Jesus: fica comigo, fica conosco. Amados, essa palavra é para hoje refletirmos como que nós temos agido em relação ao Jesus, nosso Salvador. Como tem sido o nosso relacionamento de fato? Nós temos estudado na escola bíblica dominical as cartas às igrejas do Apocalipse. E tem um fato interessante, que sempre me chama a atenção quando eu leio esse capítulo 1 e 2 de Apocalipse. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e 13, Jesus é visto pelo apóstolo João no meio de 7 candeeiros de ouro. Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e 13. Voltei para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. E lá no versículo 20, diz que os 7 candeeiros representavam as 7 igrejas. Então, no começo de Apocalipse, nós temos a visão de Jesus passeando nos 7 candeeiros, andando por entre a igreja. As 7 igrejas representavam a igreja na totalidade. E no começo da história, Jesus estava passeando no meio das igrejas. Isso é algo que nos chama a atenção, porque lá no final da carta, a última igreja, a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, essa igreja de Laodiceia, ela representa, ela tipifica na história a igreja da nossa época, a igreja que está misturada com o mundo, a igreja que pensa que é rica, mas é miserável, é pobre, é cega. Ela pensa que conhece a palavra, mas ela é cega, ela não entende. A igreja de Laodiceia, ela simboliza a igreja dos últimos tempos. Glória a Deus que há os remanescentes verdadeiros dessa igreja, nessa época. Mas olha como Jesus se apresenta.
Ele não está mais andando entre a igreja no candeeiro, ele está à porta, do lado de fora. Apocalipse 3:20, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Os irmãos notam a diferença? Como nós temos recebido Jesus? Como nós temos tratado Jesus? Ele tem a liberdade de andar, de passear no nosso meio, ou ele está do lado de fora batendo a porta? Essa palavra é para a igreja, é para crentes, não é para aquele que está no mundo. Ele está batendo a porta do meu e do seu coração, igreja. Ele deseja entrar na nossa casa, cear conosco. Ele não deseja um relacionamento superficial, é isso que a palavra está dizendo. Jesus não deseja um relacionamento superficial com os seus filhos, com a sua noiva. Ele deseja morar junto. Ele deseja entrar no nosso coração. Sabe o que está acontecendo, amados? Jesus tem batido a porta, e muitas vezes nós abrimos uma fresta só para pedir aquilo que a gente precisa. É o Senhor Jesus, que bom, eu estou precisando, Jesus, disso e daquilo, o Senhor pode me dar? E aí a gente fecha a porta de novo. O que eu estou dizendo que isso significa? Uma restrição ao nosso relacionamento com Jesus. Eu busco quando eu preciso, mas eu não me entrego totalmente a esse relacionamento. Eu não me rendo totalmente a esse relacionamento. Não há uma entrega completa, irmãos. Igual a gente recebe às vezes alguém que bate a porta da nossa casa para vender alguma coisa, a gente não chama para dentro, a gente atende no portão. Não é assim com Jesus. A cidade de Gadara mandou Jesus passar adiante. A cidade de Sicar recebeu. E a igreja hoje muitas vezes age dessa maneira, atendendo no portão, abrindo uma fresta da porta, porque tem medo de uma entrega completa, porque não quer um comprometimento completo. Nós queremos determinar como vai ser o nosso relacionamento com Jesus, e não é dessa maneira. É Ele quem determina. Ele determinou o relacionamento semelhante a um casamento. Por isso a igreja é chamada de noiva do Cordeiro. Então a nossa entrega não pode ser pela metade, irmãos. Para a gente realmente sentir o envolvimento do amor de Jesus, a nossa entrega tem que ser completa. Então, essa palavra de hoje, ela chama cada um de uma forma individual. Ela nos levou a refletir hoje, tomando os exemplos da cidade de Sicar, da cidade de Gadara, e essa última palavra do texto de Apocalipse, olhar para dentro de nós mesmos. Que jeito eu tenho me relacionado com Jesus? Será que Ele é o amado que eu adoro só na hora do Jesus? Eu tenho levado uma vida em abundância porque eu tenho andado com Jesus. Eu tenho enfrentado as batalhas da vida de cabeça erguida porque eu tenho buscado em Jesus a força que só Ele pode me trazer. Como tem sido o meu relacionamento com Jesus? Isso mostra de fato se Ele é não apenas Salvador, mas também Senhor sobre a minha vida, se eu confio completamente a Ele. Então é essa palavra que eu queria deixar à igreja essa noite. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, incomodou a minha alma para compartilhar com a igreja, para que a gente esteja refletindo se por acaso não estamos relevando a segundo plano o nosso relacionamento com o nosso Senhor Jesus. Porque há um risco muito grande quando nós nos descuidamos e passamos a nos relacionar com Jesus no segundo plano, como se Ele é quem precisasse de nós, como se eu fosse até Ele só quando eu preciso dEle. Jesus deseja um relacionamento íntimo. Jesus deseja uma entrega completa da nossa vida. Então é isso que precisa acontecer, irmãos, nas nossas vidas,
para que a gente experimente a cada dia qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.